Por quanto tempo Não, agora, não, mas agora ficam as Forças Armadas lá? Não, mas aí eu lhe digo, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, e o senhor ministro da Defesa, ele deixou claro, eu não vou botar permanentemente o Exército lá, porque eu não vou transformar uma Força Armada em força policial. E ele está certo. E eu repito, é efêmero, transitório e passageiro. Agora, quando? Isso vai depender dos planejamentos e da evolução da situação, inclusive dessa integração. Veja bem, nós não podemos sair dessa mesa e aqueles que estão nos assistindo achar que eu estou solapando a integração. A integração é fundamental. E diga-se de passagem, os nossos companheiros da Polícia Militar, os nossos companheiros da Polícia Civil, da Polícia Federal, eu nunca os vi reagindo, estarem sob o comando, o controle operacional de um comandante militar de área. Nunca vi. Vocês viram isso alguma vez? Mas um ato de indisciplina, uma reação? Nunca vi. Sabe por quê? Por causa da competência. Mitre, competência profissional não se vende na feira, na farmácia da esquina, nem no shopping. Competência profissional se adquire ao longo de uma vida. Então vamos agora... esse pessoal profissional reconhece a liderança de um general Heleno. Então vamos agora... É ou não é verdade? É verdade. General Álvaro, vamos agora ver mais um depoimento do general Heleno. Nesse tipo de operação, essa operação de pacificação de áreas onde há um predomínio de gangues, de bandidos, de marginais, é importante a permanência da tropa. E não é só a permanência da tropa, é importante a permanência da tropa para que dali, daquele ponto forte que é ocupado pela tropa, passem a acontecer as ações de Estado. Ou seja, essa situação crítica que acontece numa área com uma situação de pobreza evidente e com um acúmulo de população, ela chega a essa situação de quase área liberada exatamente porque o Estado se ausentou. A oportunidade da retomada da ação do Estado é exatamente a presença de uma força legal permanentemente dentro dessa área, para que, utilizando essa instalação, eu possa fazer novamente acontecer a presença do Estado. Seja recuperando prédios públicos, seja melhorando a situação de infraestrutura, saneamento básico, a rede elétrica, a pavimentação das ruas, né? Conduzindo ações humanitárias, fazendo funcionar postos de saúde. Então, aquela série de atividades que são atividades típicas e quase que exclusivas do Estado, elas têm que acontecer a partir dessa ocupação pela força legal. É o chamado terreno humano, general. Exatamente. A dimensão psicossocial da guerra irregular não é retomar o terreno, é retomar os corações e mentes. O terreno físico. Isso, o terreno, são os corações e mentes. A consequência é que eles moram ali. Agora, o nosso objetivo, o centro de gravidade, está na população civil. Não está em conquistar o terreno e mantê-lo. Nós temos que manter a credibilidade da ação do Estado junto à população civil. É isso. General, e nós não estamos falando de qualquer população civil, nós estamos falando de 400 mil pessoas, hein? Nós não estamos falando de 5 mil, 10 mil, de um Maracanã cheio, nós estamos falando de 400 mil pessoas. É por isso que e isso, nós estamos fazendo isso fora do território nacional. E nós estamos fazendo, Jomi, nós assistimos a senhora Hillary Clinton chegar em Washington numa entrevista coletiva depois do terremoto no Haiti e dizer ao vivo e a cores na CNN que ela ficava muito tranquila quando a 82ª Divisão Paraquedista Americana chegou no Haiti com a sua 2ª Brigada e se colocou à disposição do comandante da MINUSTAH, o nosso general Floriano Peixoto. E a senhora Hillary Clinton disse publicamente: eu estou muito tranquila de que o general Kim coloque os seus meios à disposição do comandante da MINUSTAH, porque ele é um general de categoria internacional. Isso não sou eu que estou dizendo, hein?
embora eu tenha um orgulho imenso que ele tenha sido meu cadete. Eu tenho que dizer isso porque eu estou ficando velho, a gente vai começando a perder, vai ficando meio patético, não é verdade? Mas eu vou lhe dizer o seguinte, isso é uma coisa de orgulho para todos nós. Mas, como é que alguém é capaz de dizer que não somos capazes de fazer uma operação dessa natureza? O ambiente do Haiti é muito mais complexo que o ambiente... Mas disse que eu ia perguntar, qual a real importância da experiência que nós tivemos no Haiti para o caso do Complexo do Alemão? A experiência é uma experiência que... O valor dessa experiência, Mito, não tem preço. Porque, inclusive, o inimigo, a ameaça, o presidente Aristides, antes dele deixar o poder, ele acabou com as Forças Armadas do Haiti. E ele soltou naquele cenário, ele soltou ali 10 mil homens armados, municiados, treinados e desempregados. Você se lembra do Tonton Macoute, do François Duvalier, o Papadoc, o Baby Doc? As gangues de Cité Soleil, de Cité Militaire, de Bel Air, eram comandadas pelos Tonton Macoute. Correu sangue, pagou-se com sangue lá, agora nós não temos. Hoje, inclusive, existe um livro que uma jornalista de São Paulo, não sei se você já leu, eu até recomendo que vocês leiam, DOS Paz. Né? Eu vou até fazer uma propaganda da Tayane Stoqueiro. Ela tem um livro que narra uma experiência sobre a pacificação do Haiti, que foram 6 semanas. O secretário-geral da ONU disse isso num pronunciamento na Assembleia Geral. E foram 6 semanas conduzidas e lideradas pelo Brabate 6, que era o batalhão brasileiro que estava liderando os outros contingentes nessa pacificação. Mas o inimigo no Complexo do Alemão é bem menos treinado e bem menos perigoso. Eu não tenho a menor dúvida, embora que ninguém se engane, a periculosidade dele não diminui por isso. General. Pelo contrário, o cara começa a dar tiro em todas... Essas facções rivais, elas trocam tiros aí, 5, 4 horas, ninguém pega ninguém. Quando chega no amanhecer, nós vamos ver a bala perdida. General, Tem esse lado, entendeu? Quer dizer, não diminui a periculosidade dessa gente. Eles são nocivos. É excrescência da sociedade. Nós estamos no final. Pois não. E eu tenho uma pergunta. Quem vai acabar com a banda podre da Polícia Militar do Rio, que é imensa, e quem vai acabar com os milicianos, que são talvez um mal tão grande ou maior que a banda podre da PM do Rio? Eu não posso lhe responder essa pergunta, porque eu teria que ter bola de cristal. Agora, eu sou otimista, eu acredito nas instituições e acredito nos seus chefes. E eu acredito que a responsabilidade por isso, principal, é exatamente das autoridades que exercem o poder decisório nessas instituições. Você citou a Polícia Militar. Eu digo banda podre do aparato policial, como um todo. Incluindo a Polícia Civil. Exatamente. Agora, isso aí... E a bancada... bancada política que envolve. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, esse troço... Os milicianos. Mas está dentro do contexto. Mas isso está dentro do contexto. Isso está dentro do contexto. Né? Isso está dentro do contexto. Está aí o Tropa de Elite 2, que, opinião pessoal, hein, não sou dono da verdade, não. Aquilo é uma realidade. É verdadeiro. É verdadeiro, sim. Na minha opinião, como cidadão brasileiro, eu acredito que aquilo ali é uma informação importante. Eu acho que aquilo ali é uma informação que a sociedade... Porque a sociedade também tem que participar. Tem que fiscalizar, hein? Tem que fiscalizar. É ou não é verdade? É um grande depoimento sobre a verdade. Exatamente. O Jomir está dizendo que o tempo terminou, mas eu queria fazer uma última pergunta, general, que é importante, as fronteiras, general. Quem vai fechar essas fronteiras? Enquanto estiver chegando arma clandestina, enquanto estiver chegando droga... Exatamente o que faltou dizer aqui hoje. Eu vou lhe dizer o seguinte, o que não é possível é que se diga, bota o exército nas fronteiras, o exército está nas fronteiras. Vá na Amazônia, você vai encontrar a única instituição brasileira é o Exército que está presente lá. E as Forças Armadas, não podemos deixar o apoio que é prestado pela Marinha e pela Força Aérea, senão nós não estaríamos lá. Tudo. Mas veja bem, agora eu vou lhe dizer o seguinte, nós temos que, quando pensar nas fronteiras, nós temos que começar raciocinando com cidadãos, como por exemplo, presidente Morales. O presidente Evo Morales, depois que ele assumiu o poder na Bolívia,
A plantação de coca boliviana, ela quadruplicou. Não sou eu que estou dizendo. Leia o relatório do UNODC, que está na internet, está lá. E 80% da cocaína refinada na Bolívia, sabe qual é o destino dela? É para o Brasil. Parte segue para a Europa e parte para o mercado interno brasileiro. Antes de nós estarmos preocupados com uma ação militar na fronteira, nós temos que fazer acordos com esses governos. Acordos políticos. E ideológicos isso já está sendo feito. Agora mesmo com o Paraguai está se fazendo isso. As Farc têm uma conexão paraguaia hoje, a rota do narcotráfico deixou de ser na cabeça do cachorro, passou a ser no eixo de Cidade do Leste. E o governo do Brasil está procurando se mexer. Quer dizer, essa coisa não é simplesmente uma coisa física. Vamos ocupar a linha de fronteira. Nós somos um país continental. Não é ou não é verdade? Não é por aí só. Agora, nós estamos fazendo, hoje em dia, nós temos a lei do abate aprovada pelo Congresso. O que a lei do abate provocou foi uma revolução nas táticas, técnicas e procedimentos dos narcotraficantes. Agora, a permissão para se abater a aeronave. E isso foi feito, botou no chão, a Polícia Federal pegava. Os nossos caças nas bases da Amazônia botaram as aeronaves clandestinas no solo e a Polícia Federal efetuou prisões de tudo, do homem, da aeronave, da droga. Isso funciona. Muito bem, Nós estamos cumprindo a nossa missão. Eu acho que isso precisa ser dito. Exatamente. Agora é uma coisa longínqua, é lá perdido no meio do mato. Não chama atenção aqui, não é glamouroso como aqui na cidade. Muito bem, general. Agora nós chegamos ao final do programa. O senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu agradeço extremamente um debate de tão alto nível como foi esse. E quero deixar claro aqui que eu sou um otimista. Eu acredito nas nossas instituições e tenho certeza que essa integração, ela está, porque tudo na vida evolui, ela está ficando cada vez melhor. Estaria começando. Eu diria que isso já existe, já vem de outras épocas. Nós temos aí, como a gente costuma dizer, marcas na coronha de eventos que foram muito bem conduzidos graças a essa integração. E eu acredito que nós vamos chegar a bom termo. Eu acho que, inclusive, agora a sociedade está tendo um nível de informação mais próximo, podendo, inclusive, fiscalizar, cobrar. E isso, eu acredito que vai redundar no final num sucesso muito grande para os homens de bem, porque nós não podemos admitir que o crime organizado, não podemos admitir o que está acontecendo no México. É ou não é verdade? É uma guerra civil do crime organizado. Nós estamos falando em movimento étnico, é um movimento, uma guerra civil contra o crime organizado, com as Forças Armadas na rua. E não se sabe se as forças governamentais, legalistas, estão ganhando essa guerra. Não. É ou não é verdade? Nós não podemos admitir a presença de elementos estrangeiros, sejam assessores, sejam tropa estrangeira no nosso território, como em alguns países na América Latina. É uma situação que é indesejável, mas que eles têm que admitir. E nós temos esse orgulho. As Forças Armadas do Brasil nunca precisaram, eu digo mal, as Forças de Segurança do Brasil nunca precisaram de assessor estrangeiro ou de tropa estrangeira no nosso território para resolver os nossos problemas. Muito bem. Ou não é verdade? É verdade, general. O Canal Livre fica por hoje por aqui. Nós agradecemos a sua participação em nosso programa com tanta informação assim de alto nível. Nós agradecemos também a audiência dos nossos queridos amigos do Canal Livre. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até lá e boa noite.